Eu queria que o Mandetta ouvisse isso, porque o Mandetta era o ministro da Saúde naquela época. Por que o Mandetta, que era o ministro da Saúde, se eu fosse o ministro da Saúde naquela época e não entendo porcaria nenhuma de saúde, eu teria, pelo que os comentários que eu fiz lá atrás, né, o primeiro comentário quando foi que nós gravamos aí, porque eu tinha feito antes, eu fiz durante o carnaval que eu estava narrando aqui, 27 de fevereiro, mas antes eu fiz do carnaval que eu estava narrando aqui. Se eu fosse o ministro da Saúde, eu teria tomado providências lá atrás. Por que o Mandetta não avisou os senhores prefeitos e governadores dos estados onde tinha carnaval de rua, que era para fechar, tomar cuidado com aeroportos, e agora vem dizer que ele estava tomando as medidas certas? Tava coisa nenhuma. Tava a maior zona naquela época, então já foi tarde. Eu não vou falar mais desse homem, porque rei morto, rei posto, tá provado aí o que eu falei, das datas certas, e eu falei muito mais do que isso. Não sou ministro da Saúde, mas eu tive uma atuação melhor do que a desse cara que ficou defendendo a ciência nos últimos tempos, depois que, engenheiro de obra pronta, depois começou a se espalhar pelo mundo inteiro. O troço estava lá na China. Quando pintou para a Itália, eu falei, opa, foi aquele primeiro comentário que eu fiz. Tem o primeiro comentário que eu fiz aí? Tem o primeiro comentário que eu fiz? Que estavam desprezando o corona no dia 26 ou 27. Põe aí, ô Mandetta, eu não era ministro da Saúde, você era. Por que você não avisou aquela época? Põe aí. 7 milhões. 22 milhões de pessoas da população de São Paulo. 22 milhões só em São Paulo e Rio. No meio desses caras, quantos estrangeiros havia? No meio desses estrangeiros, quantos caras que tiveram contato com o coronavírus ou que tinham o coronavírus estavam nas ruas no carnaval só de Rio e São Paulo, eu estou falando. Os caras não tiveram nenhum controle. Lá na Itália, quando apareceu uma morte, 2, 3, 4. Quando chegou a 3, 4 mortes, os caras interromperam o campeonato italiano, de jogos importantes do campeonato italiano, e quem jogou com os portões fechados. Aqui não vai ter problema nenhum, libera o carnaval. Você vai ver quantos casos vão aparecer de coronavírus de uma hora para outra. Você vai ver. Depois você me cobra. São 8 casos de coronavírus no Brasil. Aqui os caras fazem carnaval de rua, 15 milhões de pessoas na rua aqui em São Paulo, mas não sei quantos milhões no Rio. Você olha Paris está deserta. Você olha Itália, os campos de futebol estão todos fechados. E aqui é carnaval, vão pra rua, vão pular e tal. Quer dizer, minimizaram a chegada, o perigo desse coronavírus. Você vai ver esse negócio, eu tô falando aqui, marca o horário que eu tô falando aí, 16h44. Daqui a pouquinho vai subir para 10, daqui a pouquinho vai subir para 20, daqui a pouquinho tem 50 e daqui a pouquinho começa a morrer gente por causa de coronavírus no Brasil. Eu disse que esse carnaval de rua era um risco para a sociedade, no mundo inteiro, se preparando para uma coisa que pode ser uma pandemia, quer dizer, uma epidemia global, de um vírus ainda desconhecido que pode matar pra caramba. Mata mais que tiro de revólver, como dizia o Adoniran Barbosa. Aqui a gente fazendo festa. Não deixa o cara entrar no hospital e ir embora pra casa. Não tem problema nenhum e tal. Tá vendo? Ó? Já 8 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 8 que a gente sabe. Você vai ver como vai disparar isso de hoje para amanhã. E como vai começar a morrer gente. Já. Você pode ter certeza disso. Então tome as suas precauções, em que pese o governo falar, olha, não precisa ter medo. Quem tem medo, velho. Estão minimizando a ameaça do coronavírus no Brasil. Já sobe para 13 o número de casos no Brasil. Ontem começamos com 5, foi para 8 e hoje tem 13. Tem 3 vezes mais do que tinha ontem. E você acha que depois desse carnaval com 15 milhões nas ruas aqui em São Paulo, não sei quantos milhões das ruas do Rio de Janeiro, um monte de gringo que veio para cá, que teve contato com gente com coronavírus lá fora,
Salvador, Recife, o país inteiro vivendo carnaval de rua, aeroportos lotados, né, sem a devida precaução. Você acha que só tem 13 casos de coronavírus no Brasil? Você acha que só tem 13 casos confirmados de coronavírus no Brasil? Evidente que não, daqui para frente vai disparar. É que eu falo para gravar as coisas, os caras não prestam atenção. Falei, grava o que eu estou falando, que amanhã, no mínimo, tem 3 vezes mais do que eu falei. Tá pronto. Pelo menos grave isso agora que eu falei hoje. Marque o dia, grave, já separe, Ovando. Separa você, porque esse país aqui é tudo festa. Você entendeu? Se trata com a maior tranquilidade uma epidemia que pode realmente virar uma pandemia. Quer dizer, uma contaminação mundial e matar muita gente. Ah, mas não entre em pânico, não entre em pânico. Não é questão de não entrar em pânico, você tem que tratar as coisas com o devido respeito e cuidado. Bom, a coisa está tão feia, mas tão feia, mas tão feia, que agora há pouco foi declarada pela Organização Mundial de Saúde pandemia, quer dizer, epidemia global pelo coronavírus. Eu estou dizendo isso aqui, desde que surgiu o primeiro caso do coronavírus, eu falei, olha... Desde a quarta-feira de cinza, negócio de você carnaval tá e tal, eu falei, olha, esse negócio de 15 milhões nas ruas e tal. E esses caras conseguiram, olha, não fique em pânico. Como não fique em pânico? Tem um vídeo lá da terra do Tipulo e minha também, eu descendo de italiano, um cara em Nápoles, com a irmã morta na cama, e o cara dizendo assim, eu estou com a minha irmã morta aqui, possivelmente de coronavírus, não posso sair de casa e fui abandonado pelas autoridades. As ruas das cidades italianas estão completamente abandonadas, com carro de polícia, ambulância passando para dizer para ninguém sair de casa. Então, eu queria saber por que demoraram tanto, mas demoraram tanto em descobrir que esse vírus era um vírus de uma letalidade maior do que estão dizendo, né, e que podia ter uma pandemia, uma epidemia global. Já atingiu mais de 110 países, está em todos os continentes e demoraram demais. Isso é uma irresponsabilidade desgraçada. Eu queria que o Mandetta ouvisse isso, porque o Mandetta era o ministro da Saúde naquela época. Por que o Mandetta, que era o ministro da Saúde, se eu fosse o ministro da Saúde naquela época e não entendo porcaria nenhuma de saúde, eu teria, pelo que os comentários que eu fiz lá atrás, né, o primeiro comentário quando foi que nós gravamos aí, porque eu tinha feito antes, eu fiz durante o carnaval que eu estava narrando aqui, 27 de fevereiro, mas antes eu fiz do carnaval que eu estava narrando aqui. Se eu fosse o ministro da Saúde, eu teria tomado providências lá atrás. Por que o Mandetta não avisou os senhores prefeitos e governadores dos estados onde tinha carnaval de rua, que era para fechar, tomar cuidado com aeroportos, e agora vem dizer que ele estava tomando as medidas certas? Tava coisa nenhuma. Estava a maior zona naquela época, então já foi tarde. Eu não vou falar mais desse homem, porque rei morto, rei posto, tá provado aí o que eu falei, das datas certas, e eu falei muito mais do que isso, não sou ministro da Saúde, mas eu tive uma atuação melhor do que a desse cara que ficou defendendo a ciência nos últimos tempos, depois que, engenheiro de obra pronta, depois começou a se espalhar pelo mundo inteiro, o troço estava lá na China. Quando pintou para a Itália, eu falei, opa, foi aquele primeiro comentário que eu fiz. Tem o primeiro comentário que eu fiz aí? Tem o primeiro comentário que eu fiz, que estavam desprezando o corona no dia 26 ou 27. Põe aí, ô Mandetta, eu não era ministro da Saúde, você era. Por que você não avisou aquela época? Põe aí. 7 milhões. 22 milhões de pessoas da população de São Paulo. 22 milhões só em São Paulo e Rio. No meio desses caras, quantos estrangeiros havia? No meio desses estrangeiros, quantos caras que tiveram contato com o coronavírus ou que tinham o coronavírus estavam nas ruas no carnaval só de Rio e São Paulo, eu estou falando. Os caras não tiveram nenhum controle. Lá na Itália, quando apareceu uma morte, 2, 3, 4. Quando chegou a 3, 4 mortes, os caras interromperam o campeonato italiano, jogos importantes do campeonato italiano, e quem jogou com os portões fechados. Aqui não vai ter problema nenhum, libera o carnaval. Você vai ver quantos casos vão aparecer de coronavírus de uma hora para outra. Você vai ver. Depois
Depois você me cobra. São 8 casos de coronavírus no Brasil. Aqui os caras fazem carnaval de rua, 15 milhões de pessoas na rua aqui em São Paulo, mas não sei quantos milhões no Rio. Você olha Paris está deserta. Você olha Itália, os campos de futebol estão todos fechados. E aqui é carnaval, vão pra rua, vão pular e tal. Quer dizer, minimizaram a chegada, o perigo desse coronavírus. Você vai ver esse negócio, eu tô falando aqui, marca o horário que eu tô falando aí, 16h44. Daqui a pouquinho vai subir para 10, daqui a pouquinho vai subir para 20, daqui a pouquinho tem 50 e daqui a pouquinho começa a morrer gente por causa de coronavírus no Brasil. Eu disse que esse carnaval de rua era um risco para a sociedade, no mundo inteiro, se preparando para uma coisa que pode ser uma pandemia, quer dizer, uma epidemia global, de um vírus ainda desconhecido que pode matar pra caramba. Mata mais que tiro de revólver, como dizia o Adoniran Barbosa. Aqui a gente fazendo festa. Não deixa o cara entrar no hospital e ir embora pra casa. Não tem problema nenhum e tal. Tá vendo? Já 8 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 8 que a gente sabe. Você vai ver como vai disparar isso de hoje para amanhã. E como vai começar a morrer gente. Já. Você pode ter certeza disso. Então tome as suas precauções, em que pese o governo fala, olha, não precisa ter medo. Quem tem medo, velho. Estão minimizando a ameaça do coronavírus no Brasil. O governo, nesse caso, era o Mandetta, que é o ministro da Saúde, que disse que tomou todas as providências, que fechou cedo, no momento certo. Fechou coisa nenhuma. Se eu não fui o primeiro cara, eu fui um dos primeiros caras a falar. Se eu não fui o primeiro, no Brasil, a falar que ia virar uma pandemia, você ouviu ali eu falando que ia virar uma pandemia. Enquanto isso, o Mandetta também devia estar pulando o carnaval de rua, ou devia estar viajando para a Itália, eu não sei para onde. E ele era o ministro da Saúde. Por que ele não avisou os caras para proibir o carnaval de rua, para depois querer trancar todo mundo? Naquela época ele era o ministro. Eu que não entendo porcaria de saúde, nem sei o que é aspirina, já estava avisando que ia virar uma pandemia. A coletiva vai ser daqui a pouco. Eu quero ver a cara dele ali, ó. Quero ver a cara do Mandetta aí na coletiva. O Nelson Tait é o novo ministro e o Mandetta já avisou por Twitter que disseram que o Bolsonaro ia demitir por Twitter. Ele se autodemitiu por Twitter. Falou, já estou demitido. Põe mais eu falando aí que ia virar uma pandemia e que esse negócio aí ia espalhar pelo Brasil inteiro. Eu não era o ministro. O ministro era você, Mandetta. Põe aí.